Irmãos, nós acabamos de cantar um dos cânticos, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E é mesmo, a palavra de Deus nos diz isso. Só que nem sempre isso é fácil de sair dos nossos lábios. Hoje eu perdi um grande amigo, pastor Gilson Rezende, pastor batista. Gilson Rezende, talvez as professoras agora saíram, talvez elas não se lembrem, talvez Vivian conheça. Gilson Rezende era um pastor que tinha um ministério muito focado com crianças. Ele fazia música para crianças, ele tem vários CDs de música para crianças, ele tinha um ministério muito bonito com crianças. Às vezes era chamado de tio Gigi, alguns conheciam ele assim, tio Gigi. Fazia um trabalho muito bonito nos Jovens da Verdade durante muitos anos, ali em Arujá. Já fazia alguns anos que ele morava em Osasco, e fazia um trabalho também extraordinário entre os viciados em crack, na região de Osasco. Nas madrugadas, ele e a equipe pastoral, a equipe de crentes da igreja dele, faziam um trabalho de resgate de pessoas viciadas em crack, ali naquela região. Gilson era um homem muito crente, muito doce, um homem crente demais. Ele e sua esposa, Adriana Torquato Rezende. A Adriana é autora de vários livros, ela é doutora pela USP, uma moça muito crente, me deu aula, há muito tempo atrás, lá nos Jovens da Verdade, de educação cristã. Ela é especialista em educação cristã, uma das mulheres, uma das aulas mais bonitas e mais perfeitas que eu já vi. Realmente um casal que glorifica a Deus, e Gilson hoje partiu para os braços do Pai. Ele tinha um problema de coração por causa de uma enfermidade que ele teve quando pequeno, mineiro. Fui muitas vezes na casa dele comer pão de queijo, que ele e a Adriana faziam. E ele nos deixou hoje. O velório está sendo na Igreja Batista, uma das igrejas batistas lá em Osasco. Eu, saindo daqui, devo ir lá dar um abraço na Adriana e no seu filho. Ele tem um filho jovem, de 24, 25 anos aproximadamente, um moço crente também, graças a Deus por isso. É difícil nessas horas, né, irmãos? A família, com certeza, são crentes, com certeza afirmam isso, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas às vezes é duro, né? É uma vontade que a gente sabe que é perfeita, mas é no meio de muita tristeza, de muita tristeza. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele viveu coisas muito parecidas, muito parecidas. Nós vimos na semana passada que Lucas, ele mostra o ministério de Paulo como uma metáfora do amor do próprio Senhor Jesus pela sua igreja. Paulo tinha muito amor pelas igrejas as quais ele fundava e pelas quais ele passava, e com as quais ele tinha muita comunhão, e era uma comunhão muito profunda, muito amorosa. Ele amava a igreja o amava. É uma demonstração do próprio amor do Senhor Jesus Cristo por sua igreja. E Lucas também tem a intenção de mostrar, ao descrever as atitudes de Paulo, aquelas viagens missionárias, agora a sua viagem em direção a Jerusalém, onde ele vai ser preso e vai ser entregue nas mãos dos gentios, dos romanos. Lucas também tem a intenção de nos mostrar que Paulo, ele se sacrifica pela igreja. Paulo, ele tem um amor tão profundo, primeiro, pelo Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma visão tão exaltada do seu Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece tanto o amor de Jesus por sua própria vida, que ele não mede nenhum tipo de esforço, inclusive ele está decidido a morrer pela causa do Evangelho de Cristo. Gostaria de convidar você a abrir em Atos, capítulo 21, para nós vermos mais uma vez essa descrição maravilhosa que Lucas nos faz, dessa disposição de um verdadeiro servo de Deus, no caso aqui o apóstolo Paulo. Eu vou ler do capítulo 21, do verso 1 até o verso 16,
Os irmãos me acompanhem, por favor. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, no dia seguinte a Rodes, e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, dá-nos entendimento da Tua palavra, abre os nossos olhos, o nosso coração espiritual, principalmente, quebranta-nos, ó Deus, para que, movidos pelo Teu próprio Espírito Santo, utilizando-se da Tua palavra, nós sejamos movidos dentro de nós mesmos, que nós tenhamos uma disposição de Te amar sobre todas as coisas, como nunca tivemos antes, que nós tenhamos o nosso coração disposto a amar o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas, a reconhecer o seu valor, o seu tesouro, a reconhecer a grandeza da salvação que nós temos tido através do sacrifício dele. Move o nosso coração, ó Deus, em direção à Tua obra, move o nosso coração a magnificar o Teu nome por onde quer que andemos. Move o nosso coração para exaltar e magnificar o nome do Deus de Israel, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre toda a terra, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, em tudo que fizermos, através de um pensamento cativo, obediente à palavra do Senhor, através de um desejo purificado pelo Teu próprio Espírito Santo. Transforma a nossa vida, ó Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, através da Tua palavra. Amém. Meus irmãos, Paulo está com uma equipe grande de missionários, levando dádivas a Jerusalém. Paulo tem uma intenção de mostrar para a igreja judaica que está em Jerusalém que todos aqueles gentios convertidos ao Evangelho amavam a palavra de Deus, amavam a Deus e amavam o próprio povo judeu. Por isso ele está tão envolvido nesta viagem. Ele sabe que vai ter problemas.
o Espírito Santo já havia alertado de que ele teria problemas em Jerusalém. No capítulo 20, nós já tínhamos visto isso. Ele mesmo diz, o Espírito tem me revelado que eu vou ter problemas, assim como eu tenho tido problemas em todas as cidades pelas quais eu passo, seja na Macedônia, seja na Acaia, seja na Ásia, eu também vou ter problemas em Jerusalém. O Espírito estava preparando para isso. Como o Espírito preparava o Senhor Jesus Cristo para os seus últimos dias de vida sobre a terra. O Espírito fortalecia o Senhor Jesus Cristo, porque como homem, ele também sentia o medo da morte. Como homem, ele também sentia que aqueles momentos onde todo o inferno cairia sobre a vida dele, toda a ira de Deus cairia sobre a vida dele em favor de nós, igreja dele, aqueles dias se aproximavam, e aquilo o angustiava, e o Espírito Santo o fortalecia, o preparava. Assim como Lucas descreve no seu evangelho, ele aqui em Atos dos Apóstolos também está descrevendo que o Espírito Santo está preparando o apóstolo Paulo para agora os momentos muito difíceis pelos quais ele vai passar. O apóstolo está preparado para isso, mas o amor que ele tem pelo Senhor Jesus Cristo é tão grande, é tão maravilhoso, o reconhecimento que ele tem que ele foi um pecador salvo pela graça, porque ele mesmo se diz o pior dos pecadores, porque ele perseguiu a igreja de Deus, porque ele matou muitos crentes, ele mandou matar muitos crentes, ele foi um líder dos judeus que perseguiam os cristãos no início da igreja. Ele sabia que ele era um pecador salvo pela graça, que ele nunca mereceu a graça de Deus na vida dele. E por causa desse reconhecimento, por causa dessa visão do Evangelho, como nós deveremos ter, ele se move dentro de si e ir a Jerusalém. E não foi por falta de avisos, e não foi por falta de advertências. Os primeiros 6 versículos, eles falam sobre uma viagem intrincada, ele passa por vários lugares, para em Porto, como já lhes falei, as viagens naquela época eram difíceis. Ele provavelmente escolheu as viagens mais baratas, os navios que eram cargueiros ao mesmo tempo que levavam pessoas, você tinha que esperar descarregar um navio, talvez não tinha carga naquele dia, tinha que esperar 2 dias no porto. Eram viagens difíceis, como os navios de quase 2000 anos atrás eram navios muito precários, com bastante dificuldade. Mas o que eu quero destacar nesse primeiro trecho é o verso 4, e eu queria que você olhasse comigo esse verso. Quando ele está em Tiro, a capital da Fenícia, uma região que fazia parte da Síria na época, uma região que outrora foi uma grande propagadora de paganismo, de adoração de Baal. Naquela cidade de Tiro havia uma igreja, e haviam discípulos ali. E esses discípulos, no verso 4, nos diz o seguinte: encontrando os discípulos, nós permanecemos lá durante 7 dias. Uma semana eles permaneceram ali. Lucas está colocando o pronome aqui na primeira pessoa do plural, ele está junto. Lucas e mais uma equipe estão junto com Paulo. E eles, na continuação do verso, diz, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. O mesmo Espírito que no capítulo 20 já havia alertado Paulo, o mesmo Espírito que alertava-o dos sofrimentos que ele teria, também movia o coração daqueles discípulos da cidade de Tiro. Aqueles discípulos também sabiam que algum problema Paulo teria em Jerusalém. E aqueles discípulos têm uma atitude assim, de compaixão com Paulo. Paulo, não vá para lá. Paulo, não vá, você vai ser preso. Talvez você seja morto em Jerusalém. Aqueles vários judeus e todas as cidades pelas quais você passou, que te perseguiram, que tentaram te matar, eles estão indo para Jerusalém agora por causa da festa de Pentecostes. Todos os judeus e todas aquelas regiões iam para Jerusalém. Paulo já havia pressentido isso numa viagem de navio. Tanto é que ele, quando era para fazer aquela viagem, ele decidiu, não vou fazer a viagem de navio, vou por terra. Era mais seguro para ele.
E agora aqueles discípulos, movidos pelo Espírito, recomendam a Paulo: não vá para Jerusalém. Mas Paulo continua a viagem. E a partir do verso 7, diz-nos assim: quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a uma outra pequena cidade chamada Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, uma grande cidade agora da região da Palestina. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, um daqueles 7 notáveis que foram separados para servir às mesas, o grande Filipe, o evangelista que evangelizou Samaria, que agora está na cidade de Cesareia, ficamos ali com ele, e ele tinha 4 filhas virgens, 4 filhas solteiras, donzelas, que profetizavam também. E nesse meio tempo, enquanto Paulo e a sua equipe estavam hospedados por Filipe, chega um profeta Ágabo. Esse Ágabo já havia aparecido no capítulo 19, se não me falha a memória, prevendo uma grande fome sobre toda a terra. E a fome realmente se concretizou em Jerusalém, em toda a região. Ele era um profeta da Judéia. E ele desce da Judéia, ele vai até Cesareia, porque Cesareia era nível do mar. A Judéia, onde ficava Jerusalém, era um monte, cerca de 1000 metros de altura. E vindo ter conosco, diz o verso 11, ele toma o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos. Meus irmãos, o cinto de Paulo não é como o meu cinto e o cinto dos irmãos aqui. As roupas eram diferentes, o cinto era um pano comprido, que eles faziam vários laços ao longo por volta da toga deles, porque eles usavam vestidos compridos. Então era um cinto bem comprido, não é o cinto curtinho que nós temos, não. E ele fez uma demonstração teatral, como os profetas do Antigo Testamento faziam, para mostrar, tanto para Paulo como para a sua equipe, para aqueles irmãos na cidade de Cesareia, que Paulo seria preso. Paulo seria entregue aos romanos quando ele aportasse em Jerusalém. Então ele faz a sua profecia, ele diz assim: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. A profecia era mais uma vez para que Paulo soubesse que ele teria grandes dificuldades em Jerusalém. Eu fiquei pensando, quando estava estudando esse texto, fiquei pensando: meu Deus, se fosse eu, o que eu faria? O que eu faria? Será, conhecendo os judeus como eles eram, bastante rigorosos com a sua lei e muitas vezes violentos, será que eu iria para Jerusalém? Será que eu pagaria o preço de levar aquela oferta de todas as igrejas gentílicas para Jerusalém, para unir a igreja gentílica com a igreja judaica? Essa era uma das grandes preocupações de Paulo, é uma preocupação de Lucas. Lucas quer ver a igreja unida, e ele sabe que vão ter dificuldades, porque ele passou por todas aquelas regiões, e ele viu que muitos crentes judeus, muitos convertidos judeus, eles estavam tendo dificuldades em aceitar um estilo de vida diferente dos gentios. Não necessariamente um estilo de vida pecaminoso, mas um estilo de vida culturalmente diferente. E os judeus estavam tendo muita dificuldade em separar o que era verdadeiramente parte do Evangelho daquilo que era cultura judaica. Muita dificuldade. Isso causava algumas tensões entre a igreja gentílica e a igreja judaica. E Paulo não queria ver isso dentro da igreja. Ele sabia que o Senhor Jesus Cristo havia morrido por uma igreja para ter unidade. Que seja uma igreja una. Não uma igreja de robozinhos, onde as pessoas são todas exatamente iguais e que pensam de forma igual para todas as coisas. Não, não é isso. O Evangelho nunca previu isso. Muito pelo contrário, o Deus da diversidade, Ele quer que nós tenhamos pessoas diferentes,
Ele quer ver uma igreja realmente diversa, como a nossa igreja aqui mesmo. Uma igreja que tenha pessoas de várias raças, de várias culturas, de várias origens, pessoas do norte, pessoas do sul, pessoas do nordeste, pobres, ricos, cultos e ignorantes. Ele quer que tenhamos pessoas de todos os tipos, mas que elas tenham o mesmo amor pelo Senhor Jesus Cristo. E que elas possam saber conviver juntas, no mesmo propósito, em exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus e amarem-se umas às outras. Era isso que Paulo tinha em mente. E por isso o seu sacrifício em prol da unidade da igreja. É importante, meus irmãos, como eu pensei quando estava estudando o texto, e provavelmente aquilo que tinha no coração de Paulo, é importante que nós tenhamos também o mesmo sentimento hoje. Porque quando olhamos para o nosso redor, quando olhamos para a igreja, não só a igreja do Jardim Fortaleza, mas a própria igreja presbiteriana do Brasil, nós vemos coisas que às vezes não nos agradam. Nós vemos coisas que muitas vezes nos deixam tristes, abatidos. Nós vemos atitudes de pessoas infantis. Nós vemos pessoas que culturalmente criam preconceitos. Nós vemos panelinhas. Nós vemos pessoas que culturalmente atingiram um nível intelectual um pouquinho mais elevado e elas se acham melhores do que outras e não se misturam com outras e não vivem as suas vidas em prol de outras. É uma característica, inclusive, da nossa sociedade brasileira. A gente vê tanto preconceito, a gente vê ricos se afastando de pobres, a gente vê pseudos intelectuais se afastando de pessoas mais simples. Nós vemos muitas vezes brancos ignorando os negros e negros também ignorando os brancos e aquele tal do racismo, sexismo. Quantas vezes essas coisas acontecem, inclusive dentro do povo de Deus? Mas nós precisamos ter a mesma consciência do apóstolo Paulo. A consciência que ele tinha da igreja. Qual é a verdadeira igreja? Quem que comprou a igreja? Quem é o dono da igreja? Quem é o Senhor da igreja? É o Senhor Jesus Cristo. E Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue, para que essa igreja fosse una. Para que essa igreja, mesmo tendo pessoas diferentes, de culturas diferentes, de origens diferentes, ela pensasse de uma forma amorosa, perdoadora, que essa igreja fosse unificada. Por isso, diante de uma profecia dessa, tão dura, Paulo não se abate. Veja a seguir. No verso 12, depois dessa profecia, olha o que aquelas pessoas que estavam ao seu redor, inclusive Lucas, disseram. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós, ou seja, a equipe missionária, como os daquele lugar, Cesareia, com toda a igreja de Cesareia, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Você que é marido e pai, talvez você entenda melhor o que eu vou falar agora. Às vezes nós, homens, nós temos esse ímpeto de nos sacrificarmos pela nossa família. Às vezes nós abrimos mão do nosso tempo, abrimos mão de uma carreira, abrimos mão de muitas coisas, de algumas coisas até que nós gostamos, pessoais, em sacrifício da nossa família, da nossa esposa e dos nossos filhos. Nós temos essas coisas. Os homens são preparados para isso. Paulo, provavelmente, sozinho, ele orando ao Senhor, conversando com o Senhor, ele estava firme no seu propósito. Olha, eu vou, não importa o que aconteça com a minha vida, eu vou me sacrificar pela noiva do Senhor Jesus Cristo, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu amo o Senhor Jesus, eu sei que o Senhor Jesus ama a sua igreja, e eu vou dar a minha vida pela igreja, assim como Ele deu a vida por mim. Mas nós sabemos, como pais, que quando a sua mulher, quando os seus filhos chegam para você e falam assim, fulano, não faz isso,
não se sacrifica por isso, porque nós vamos ser também sacrificados, nós também vamos sofrer com isso. Você fica um pouco mais abalado. Não sei se você já teve experiências desse tipo. Quando aqueles seus queridos em volta se condoem por causa do seu sofrimento, você fica mais mexido. Você fica emocionalmente abalado. E aquilo que outrora era uma decisão firme sua, fica um pouco chacoalhado. Mas olha o que acontece com o apóstolo Paulo. Ele é até um pouco rude aqui. Paulo era uma pessoa desse jeito. No verso 13 ele responde. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Porque eles rogaram, não foi um pedido simples. O pedido que eles fizeram, o verbo usado aqui é um verbo forte. É um verbo que diz que eles pediram com muita insistência. Provavelmente choraram aos pés de Paulo. Paulo, não vá, não vá. Você é tão importante para nós, Paulo. O seu ministério é tão importante, Paulo. Você tem uma obra a fazer, Paulo. Não vá para Jerusalém. Olha o que o Ágabo acabou de nos dizer. Já não bastava os irmãos de Tiro, já não bastava o próprio Espírito ter falado para você nas outras cidades. Olha aqui, Paulo, está tão claro, você não vai sair vivo de Jerusalém. Rogaram com insistência, e Paulo diz: por que vocês estão quebrantando o meu coração? Por que vocês estão tentando me mover o coração? Essa é a ideia. Pois eu estou pronto, e aí ele continua na sua afirmação, pois eu estou pronto não só para ser preso, porque Ágabo não disse que ele ia ser morto, Ágabo disse que ele ia ser preso, ele ia ser entregue aos gentios, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E veja, ele sabe que ele está indo lá com uma tarefa de unir a igreja, de criar unidade entre a igreja gentílica e a igreja judaica. Ele está levando ofertas por uma igreja que passava necessidades. Ele sabia que ele ia mostrar os frutos do evangelho, que era a sua própria equipe missionária. Ele sabia que aquilo era tão importante, ele poderia ter falado tantas coisas. Eu estou pronto a morrer pela igreja, eu estou pronto para cumprir o ideal, eu estou pronto para colocar o meu nome no rol dos mártires da igreja. Ele poderia ter falado tanta coisa, mas o que ele fala, ele coloca o Senhor Jesus Cristo como o centro da sua vida. Eu estou pronto a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. A resposta dos discípulos ela é interessante. Quando você lê no português, às vezes, eu não sei se para alguns irmãos deu essa impressão, para mim, na primeira vez que eu li, me deu essa impressão. Parece que os discípulos, na resposta, falaram assim: bom, já que não tem jeito de tirar isso da cabeça do cara, faz que seja feita a vontade de Deus, e toca o barco, vamos para frente. Eu não sei se alguns tiveram essa impressão quando leram o texto pela primeira vez. E quando você lê no português, pelo menos para mim, me deu essa impressão. Mas no original não dá para ter essa impressão. O que eles estão falando aqui é uma decisão muito, muito consciente, muito clara. Eles estão agora reconhecendo que aquela é a vontade do Senhor. O Senhor vai cumprir a sua vontade na vida do apóstolo Paulo. Ele vai cumprir a sua vontade na vida da sua igreja. A expressão faça-se a vontade do Senhor não é como às vezes a gente usa aqui, no nosso tempo, que seja feita a vontade de Deus. Mais ou menos a gente joga a palavra assim para cima, né? A gente joga a frase. É como se fosse um jargão. Não, aqui não é um jargão. Aqui é uma declaração muito clara, é um verbo muito forte. É um verbo que dá um sentido, nós sabemos que vai ser feita a vontade do Senhor. Nós temos convicção disso. É esse o sentido do texto. Faça-se a vontade do Senhor, não persuadimos, conformados, nós ficamos conformados, nós estamos conscientes que essa é a vontade do Senhor. E passaram-se aqueles dias, eles se prepararam, eles prepararam as bagagens, porque agora eles iam subir de cavalo, eles iam andar a cavalo
alguns quilômetros até chegar em Jerusalém. E alguns dos discípulos que estavam ali vieram de Cesareia conosco, quer dizer, a equipe aumentou mais ainda, trazendo consigo também um velho discípulo, Minasson, que provavelmente tinha uma casa perto de Jerusalém e ia hospedar Paulo. Meus irmãos, assim como na vida do meu querido amigo e irmão Gilson, pastor Gilson, que vai ser velado hoje à noite, nós precisamos ter uma consciência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo muito madura, da vontade do Senhor para as nossas vidas. Ela nem sempre é fazer a nossa vida dar certo, como a gente às vezes imagina. A vontade do Senhor, às vezes, ela implica em sofrimentos. A vontade do Senhor implica, muitas vezes, em perdas irreparáveis. Paulo, agora, ele vai passar um bom tempo indo para lá e para cá. São os próximos capítulos do livro de Atos. Você sabe da história. Ele vai passar na mão de um governador, vai passar para o outro, ele vai passar pelo sinédrio, ele vai levar tapa na cara, ele vai ser xingado, ele muitas vezes, daqui para frente, ele vai ficar sozinho, ele vai ser abandonado pela sua própria equipe, com raríssimas exceções, até ele chegar em Roma. E lembre-se, é o Senhor Jesus Cristo que dirige os negócios da sua igreja. É o Senhor Jesus Cristo que dirige a sua vida. E às vezes Ele pode te levar para uma prisão em Roma, para um lugar que você não tenha liberdade. Ele pode te levar para uma situação realmente nada agradável na sua vida. Mas através daquela situação, Ele pode mudar o mundo. E foi isso que Deus fez através do apóstolo Paulo. Ele tinha que realmente ir em Jerusalém. Ele tinha que chegar lá, ele tinha que realmente ser preso, ser julgado injustamente por aquele mesmo sinédrio que havia julgado injustamente o seu Senhor. Irmãos, a vontade do Senhor, ela sempre será executada na nossa vida, sempre. Mesmo quando acontecer alguma coisa muito ruim na tua vida, mesmo quando acontecer alguma coisa muito desagradável na tua vida, não olhe só para as circunstâncias. Olhe para esse Senhor que dirige os negócios da tua vida. Que essa seja uma realidade, inclusive, para a semana que vem. Porque no domingo que vem, dentro de 7 dias, nós estaremos elegendo um novo presidente do Brasil. E eu não sei o que vai acontecer. E pode ser que aconteçam coisas muito graves, que abalem a nossa sociedade brasileira. Como já foi abalada outras vezes. Até mesmo num ano, quando eu tinha 1 ano de idade. Mas nós temos que crer que o Senhor Deus, Ele vai cumprir a sua vontade. Seja para o bem que pelo menos nós imaginamos, ou para o mal, como nós imaginamos. Meus irmãos, eu gosto muito de repetir essa frase. E gosto de repetir porque nós estamos dentro de um contexto de uma sociedade brasileira onde as maiores igrejas, a igreja cristã, na sua grande maioria, é uma igreja neopentecostal que defende a teologia da prosperidade. E por isso eu gosto de afirmar sempre isso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Ele resgatou você, Ele te salvou, Ele te tirou do império das trevas,
não foi em primeiro lugar para que a tua vida dê certo, conforme os teus parâmetros, conforme a tua filosofia, conforme o teu histórico familiar, conforme a tua visão de vida. Não foi. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo alcançou a sua vida para que a sua vida fosse gasta para a glória dele. Alguns de vocês vão ter prosperidade. Alguns de vocês vão viver talvez até os 110 anos, com muita saúde. Alguns de nós vão morrer cedo. Alguns de nós vamos ser diagnosticados com doenças incuráveis. Alguns de nós vamos ter dificuldade na nossa profissão, na nossa carreira. Alguns de nós vamos ter dificuldades com os nossos filhos. Alguns de nós vamos ter dificuldades com os nossos cônjuges, nas nossas famílias. Alguns de nós vamos ter qualquer tipo de dificuldade. Mas não pense que por causa dessas dificuldades Deus te abandonou. Deus não está fazendo a sua vontade na tua vida. Mesmo que você peque. Porque muitas vezes nós temos aquela velha tradição judaica. Se está acontecendo isso com a minha vida é porque eu devo ter cometido algum pecado muito grave. Como os amigos de Jó tentaram convencê-lo. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes nós sofremos porque o Senhor Jesus Cristo realmente, Ele está nos corrigindo, nos disciplinando. O sofrimento é uma forma de Deus abrir os nossos ouvidos. O sofrimento muitas vezes é uma forma que Deus usa para abrir o nosso coração, quebrantar o nosso coração, fazermos-nos parar. Às vezes nós estamos tão agitados na nossa vida que o Senhor Deus muitas vezes nos manda para um hospital para dar uma travadinha, uma paradinha. Oh, calma aí. É verdade isso, mas nem sempre é assim. O apóstolo Paulo está daqui para frente passando por grandes lutas e grandes sofrimentos, de grandes injustiças na sua vida, por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E porque ele vai usar todas essas circunstâncias daqui para frente para expandir o Evangelho, para aumentar a sua igreja, para abençoar a sua igreja, para fazer, inclusive, com que muitos discípulos do apóstolo Paulo, anos depois, muitos anos depois, sejam mortos e torturados por causa da sua fé. E assim eles olham para Paulo, eles olham para Estevão, eles olham para Pedro, eles olham principalmente para o Senhor Jesus Cristo, que aos 33 anos, jovem, forte, robusto, naquilo que nós chamamos no topo da vida. Com 33 anos, ele deu a sua vida para nos resgatar. Entenda isso, meu irmão. Quando acontecer alguma coisa ruim na sua vida, se coloque diante do Senhor, chore sim, sofra sim. Isso não é impedimento para nós cristãos. Mas reconheça que Deus está fazendo uma grande obra na tua vida. Ele sempre vai cumprir a sua vontade na vida do seu discípulo. Procure ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Não importa o preço que você tenha que pagar. Vale a pena. Vale a pena. A mesma motivação que levou Paulo a decidir, eu vou continuar, depois de todas essas advertências, depois de toda essa choradeira, depois de todos esses meus amados, com os quais ele chorava, pelos quais ele se sacrificava, depois de todos aquele movimento para que ele desistisse, ele não desistiu. Eu vou até o fim. Eu vou para Jerusalém. E ele não morre em Jerusalém. Ele vai morrer anos depois, talvez 3 anos depois, em Roma, decapitado. Ele vai ter sua cabeça cortada, por amor ao Senhor Jesus Cristo. A esse mesmo Senhor que ele diz aqui, se eu tiver que dar a minha vida, eu dou a minha vida pelo Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, para você conhecer isso, você tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo.
Você tem que entender tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele fez por você. Por isso, a insistência sempre grande da minha parte. Coma a sua Bíblia. Coma a sua Bíblia todos os dias, assim como você come feijão, arroz, carne, batata, frango, toma água, toma leite, toma chá, come bolo. Coma a sua palavra para você conhecer o Senhor Jesus Cristo, porque um dia Ele pode te chamar a morrer por Ele. Vamos orar. Pai, eu te agradeço muito pela tua igreja, pelo teu povo que o Senhor tem chamado para servi-lo, para conhecê-lo, para ter comunhão com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem bênçãos incontáveis para as nossas vidas. Mas nós não podemos nos iludir com um falso evangelho, que muitas vezes considera essas bênçãos incontáveis, todas as coisas que nos agradam, que agradam a nossa carne, que agradam os nossos sonhos. E nós tiramos muitas vezes o sofrimento, as injustiças, as dores, as decepções, as lutas, a falta de recursos. Muitas vezes nós tiramos esses elementos da nossa vida, Senhor, de forma infantil, de forma tola, porque muitas vezes não conhecemos verdadeiramente o que o Senhor é na nossa vida. Abre os nossos olhos espirituais, o nosso coração, para que entendamos, ó Deus, que muitas vezes uma vida de sofrimento com o Senhor é melhor do que uma vida de conforto, de segurança, de saúde, longe do Senhor. Ó Deus, conhecer o Senhor é a melhor coisa que nós temos na nossa vida. Ter comunhão com o Senhor pelo Teu Espírito, ter comunhão com os tesouros do Teu Filho, é a coisa mais importante que nós temos, é aquilo que enche o nosso coração de alegria, é aquilo que enche a nossa alma de vigor, de disposição. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abre o nosso entendimento para que a gente entenda o Teu Evangelho como o apóstolo Paulo entendia. Para que a gente enxergue aquilo que Lucas está enxergando quando escreve, quando vê tudo aquilo que estava acontecendo. Que nós possamos entender, ó Deus, que o propósito do Senhor na nossa vida, aqui nesta terra, não é fazer a nossa vida dar certo conforme os nossos parâmetros. O propósito do Senhor na nossa vida é fazermos-nos conhecer o Senhor, amar o Senhor, saber mesmo quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, o Senhor está cumprindo a Tua vontade na nossa vida. O Senhor está nos amando, o Senhor está nos cuidando, o Senhor está revelando o Teu Filho em nós, o Senhor está formando o caráter do Senhor Jesus Cristo no meio das tribulações. Porque por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, por causa do nosso egoísmo, talvez de outra forma, nós não teríamos o mesmo progresso espiritual. Oh Deus amado, nós queremos amar o Senhor de todo o nosso coração, mesmo quando a nossa vida não dá certo, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Deus, dá-nos esse entendimento, Senhor, e que nós, cada um de nós aqui dentro dessa igreja, ame o Senhor desta forma madura, consciente, como o apóstolo Paulo amava. Essa é a nossa oração hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.